é com enorme prazer que regresso para mais um Turismo em Destaque. O que estes números sobre a atividade turística divulgados agora até ao mês de julho pelo Instituto Nacional de Estatística nos dizem é, sobretudo, que estamos no bom caminho. Mas, apesar de estarmos no bom caminho, não quer dizer que não tenhamos ainda muito para andar, ou, se quisermos, para reconstruir e para recuperar. Mas, para isso, quanto a mim, são precisas 3 coisas essenciais. Desde logo, manter as medidas e o foco na segurança sanitária. Porquê? Porque é essa segurança sanitária que vai dar confiança aos turistas, aos consumidores, e é também essa confiança que vai dar segurança aos próprios destinos. Depois é sermos proativos e coerentes nas nossas decisões. Proativos porque nós já vimos que a pandemia vai evoluindo e, portanto, é preciso irmos do ponto de vista das medidas com impacto económico acompanhando essa própria evolução da pandemia, e também sermos coerentes porque é preciso, quando se tomam decisões, que as mesmas sejam compreendidas, seja pela sociedade, seja por todos quantos nos visitam. E, finalmente, um terceiro aspecto essencial que tem a ver com apoiar o tecido empresarial do turismo. Mas vamos por partes. Tal como já aqui havia previsto por várias vezes em diferentes episódios do Turismo em Destaque, o primeiro semestre deste ano iria ficar extremamente condicionado pela não existência ainda de vacinas ou de vacinação completa e também por aquele primeiro trimestre do ano, de 2021, que foi verdadeiramente, do ponto de vista pandémico e sanitário, horríveis e com profundos impactos económicos e necessariamente também turísticos. Depois é bom recordar que a implementação do Certificado Digital Europeu só aconteceu no mês de junho, isto é, no final do primeiro semestre, e, portanto, só daí em diante é que quer turistas, quer as atividades turísticas puderam começar a beneficiar das facilidades que esse documento permite no acesso a produtos e serviços turísticos. E, de facto, também é verdade que se olharmos para estes números e os compararmos com os do ano passado, com os de 2020, aquilo que verificamos é que eles, de alguma forma, são animadores. Agora, o que nós não nos podemos esquecer é que estamos sempre a comparar 2021 e 2020, ou seja, 2 maus anos, ou neste caso, 2 7 primeiros meses de anos muito maus do ponto de vista da atividade turística em virtude da pandemia. Portanto, a comparação boa que tem que ser e deve ser feita é aquela relativa ao ano antes da pandemia, ou seja, a 2019. E aí, a título de exemplo e para ilustrar a dimensão do que estamos a falar, basta vermos que, por exemplo, este ano até julho, o mercado, as dormidas dos residentes representaram cerca de 61%, e quando digo dormidas residentes estou-me a referir àquilo que comumente se designa por mercado interno, enquanto que, por exemplo, em 2019, essas mesmas dormidas, no mesmo período, não superaram os 30%, ficaram-se por cerca dos 29%. Deve também se referir que, no mês de julho, ainda se encontravam encerrados cerca de 19% dos estabelecimentos de alojamento turístico. Ou seja, em síntese, se quisermos, se algo aconteceu, foi, de facto, a boa resposta do mercado interno, como, aliás, tinha tido a oportunidade de aqui antecipar por várias vezes. No entanto, é-me perguntado o que é preciso para que a recuperação seja plena. E, quanto a mim, há 5 pontos que, para já e no mais imediato, são cruciais. O primeiro é prosseguir-se com a vacinação e com as medidas de proteção sanitária. É bom que todos tenhamos consciência que o vírus não desapareceu e, portanto, os nossos comportamentos diários devem-se continuar a pautar pela existência da pandemia. E não nos podemos também esquecer que o verão está a terminar, estamos com o outono à porta, ao qual seguirá o inverno. Todos nós naturalmente, passaremos mais tempo em espaços mais fechados, menos arejados. Iremos ter um aumento natural e normal para esta época do ano das infecções respiratórias, o aparecimento da gripe e também, necessariamente, e apesar dos progressos da vacinação, um aumento das infecções por Covid-19. Um segundo aspecto tem a ver com a antecipação que, na minha opinião, deve ser feita desta última fase de desconfinamento que está prevista para outubro, já para meados de setembro, em razão da fortíssima e da excelente adesão e também da forma como correu o plano de vacinação em Portugal. Um terceiro aspecto que me parece importante é muito urgente que as autoridades
quer políticas, quer de saúde pública, reconheçam os certificados de vacinação internacionais fora da União Europeia, aliás, à semelhança daquilo que os nossos congêneres, nomeadamente os demais destinos e países do sul da Europa, fazem, exatamente para evitarmos cometer os erros que cometemos, que andámos a cometer durante todo o mês de agosto, não permitindo mais do que a realização das chamadas viagens essenciais para o Brasil e para os Estados Unidos da América e, portanto, ficando assim arredados dois dos nossos principais mercados emissores e beneficiando os nossos concorrentes. Um quarto aspecto tem a ver com o terminar, o acabar com as incoerências que ainda acontecem, como é, por exemplo, o caso do que sucede na restauração aos fins de semana e aos feriados, continuando a parecer que o vírus ataca mais a determinadas horas e em determinados minutos do que noutros, ou permitir a reabertura, ainda que com algumas limitações na lotação, de alguns setores que estão encerrados, como seja, por exemplo, o caso das discotecas ou de outro tipo de eventos, a todos quantos apresentem o seu certificado digital ou um teste negativo. E, finalmente, um quinto e último aspecto que tem a ver com o apoiar, com o salvar as empresas e os empregos. E isto é muito importante que os decisores políticos percebam, de uma vez por todas, porque são elas o coração, são elas o motor da atividade turística. E cada vez que uma delas encerra, cada vez que um posto de trabalho se extingue, isso deixa-nos mais pobres, deixa-nos menos competitivos. E seguramente uma excelente oportunidade não vai faltar para fazer esta correção, já no próximo mês de outubro, a quando da apresentação e discussão do próximo Orçamento de Estado para 2022. É verdade, de facto, muitas e várias são as opções de localização do novo aeroporto de Lisboa, a julgar por aquilo que ouvimos na semana passada. E, de facto, não há nada como umas eleições para trazerem para a ribalta temas e assuntos que são fundamentais, mas que, vá lá saber-se porquê, depois acabam por serem atirados para o esquecimento fora destes períodos denominados de eleitorais. Quanto ao debate propriamente dito, quanto a mim, ele foi extremamente confrangedor, uma vez que, uma vez mais, ficou provado o desconhecimento, ou se quisermos, isto não há como dizer as coisas de outra forma, a ignorância total da classe política, ou pelo menos dos candidatos à presidência da Câmara de Lisboa, sobre os assuntos, as matérias ligadas ao turismo e à aviação em geral e, neste caso, mais em particular, relativamente ao novo aeroporto de Lisboa. No entanto, e para ser justo, eu tenho que destacar aqui a coerência da CDU, pois desde que a Confederação do Turismo de Portugal, no início do século, apresentou as suas propostas onde defendia que, caso fosse necessário construir de raiz um novo aeroporto de Lisboa que substituísse a Portela, hoje Humberto Delgado, essa edificação, essa infraestrutura deveria ser feita em Alcochete. E, na altura, em oposição, se estão todos recordados, àquela prepotência, quase aquela birra por parte do governo de então, que só via a OTA, e desde aí que a CDU e o PCP têm defendido e pugnado por esta solução. Dito isto, e nem sequer vale a pena perdermos aqui muito tempo com aquela proposta peregrina apresentada pelo PAN de localizar o novo aeroporto de Lisboa em Beja, isto esquecendo completamente conceitos como intermodalidade ou a plataforma giratória vulgarmente conhecida como hub, este debate fez-me a mim e creio que a todos nós recuarmos um pouco no tempo e percebermos porque é que andamos há mais de 50 anos a nada fazer sobre um equipamento que todos achamos que é crucial, que é vital, seja para o turismo, seja para a economia portuguesa, seja para o país, e que sempre e quando parece que encontramos uma solução, o que é que fazemos? Baralhamos e tornamos a dar. Ou seja, assim, de facto, não vamos lá. Depois de se ter assente na solução Portela mais um, sendo esse mais um Montijo, parece que agora a grande discussão é se teremos Alcochete ou Montijo mais Portela, sendo Portela aqui ou Humberto Delgado o aeroporto secundário, e discussão essa que pode ser de facto muito interessante do ponto de vista técnico, ou até pode ter algo direito há algumas divagações, por assim dizer, filosóficas, mas que, de facto, naquilo que é importante, naquilo que nos interessa, não resolve rigorosamente nada. Só prolonga o assunto, só cria mais discussão estéril, só cria mais confusão, só adia. Aliás, eu sempre disse que esta quebra que a atividade turística iria registar, motivada pela pandemia, seria um excelente pretexto para se adiar a solução Montijo. E, infelizmente,
isso veio a confirmar como se comprova. É triste, de facto, ter razão em circunstâncias como estas. O problema que todos sabem, mas que ninguém quer admitir quanto mais dele falar, é que daqui a 1 ano ou 2, aquilo que vai acontecer é que, de acordo com todos os estudos internacionais, sejam os mais otimistas, sejam os mais pessimistas, nós vamos ter a atividade turística a níveis superiores ou iguais, pelo menos, àqueles que antecederam a pandemia. E o que é que vai acontecer? Nessa altura vamos continuar a ter um aeroporto esgotado. E porquê? Porque, entretanto, nada, rigorosamente nada fizemos, a não ser estas discussões estéreis. E é esta a triste e é esta a dura realidade com a qual nos iremos confrontar e para a qual devemos estar, desde já, a preparar-nos. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, cuide de si e dos seus.